Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está assistindo em casa. Hoje nós temos o Lívio, que vai fazer a palestra Família, Conflitos, Devedores ou Afins. Uma palestra de hoje, então é uma palestra muito importante que vai no nosso dia a dia, Então, seja muito bem-vindo, Lívio. Ele me pediu uns minutos a mais, já foi concedido por causa do tema. Como é um tema familiar, eu falei, totalmente seu tempo. Então, vamos elevar nosso pensamento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, depois desse temporal. Que cada um de nós possa elevar o pensamento, buscando e refletindo de tudo que nós vamos aprender aqui, que possamos colocar em prática, pensar e construir algo de bom dentro de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, da prática do erro e de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Lívia, é com você. Boa noite, aqueles que venceram a intempérie, a chuva. Pessoal, hoje nós não vamos trazer nenhuma novidade. O que nós vamos conversar, refletir, já é de amplo domínio, de notório saber de todos nós. Mas é uma reflexão muito importante em prol de alguém muito especial. Cada um de nós, em favor da nossa felicidade. Eu me chamo Lívio, frequento essas duas casas. Pessoal, mais uma vez, reiterar aí o nosso convite do estudo continuado da doutrina espírita, na sede da Aliança Municipal Espírita, todos os domingos. Domingo é um dia bom para estudar, à tarde. Pessoal riu, mas eu não consigo ir todos os domingos, não tem problema algum. Quando vier, será muito bem acolhido. Nós estamos no tema desencarnação. Neste próximo evento falaremos do mecanismo do desprendimento, a partir da morte do corpo, o desligamento de espírito e perispírito da veste orgânica. Falaremos do estado de perturbação que sucede a este desligamento. Falaremos do estado da alma na erraticidade, a condição em que o espírito se apresenta. Falaremos da individualidade, da permanência da personalidade. E tudo isso com muita atividade, Sejam todos muito bem-vindos. Pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Seria impossível nós classificarmos os espíritos por seu grau evolutivo em todas as suas instâncias, porque infinitos são os seres inteligentes e cada um apresenta um estágio de progresso. Mas, para efeito didático, Kardec, o excelso pedagogo, ele classificou na pergunta 100 em 3 ordens, de simples entendimento. Vejam bem, terceira ordem são os espíritos dominados pela matéria, aqueles propensos ao empreito, à atividade no mal. Segunda ordem, os bons espíritos dominam a matéria, desejo ativo de praticar o bem, de buscar conformidade, harmonia às leis de Deus. Primeira ordem, os espíritos puros não sofrem mais qualquer influência da matéria, não há necessidade reencarnatória, não estão submetidos a provas ou expiações, porque isso já esteve em seus passados e não se faz necessário no presente. O objetivo de todos nós, essa gradação, essa evolução da terceira à primeira ordem. Temos aqui como espírito puro, espírito de primeira ordem, o exemplo de Jesus, nosso guia, nosso modelo, espelho de perfeição daquilo que é possível a um espírito. E todos nós chegaremos lá,
Pergunta 112 do Livro dos Espíritos: todos nós desejosos de felicidade, num ponto futuro, no porvir, estaremos em pleno gozo dela, da felicidade, não mais existindo em nós qualquer vestígio de orgulho e egoísmo. Mas para isso a gente transita em orbes com diferentes níveis também de progresso. No meu último encontro aqui, boa noite, Edgar, seja bem-vindo. Se o pessoal de casa fizer alguma pergunta, você pode repassar para nós. Pessoal, fiquem tranquilos que até às 23 horas a gente finaliza aqui hoje. O espírito nessa jornada de busca de felicidade, de evolução e progresso, do estágio da simplicidade e ignorância até a pureza, ele transita por reinos, por planetas, por orbes, classificados em níveis evolutivos. Os mundos primitivos, eles oferecem à alma humana a sua primeira experiência neste corpo que nós conhecemos. Predominância do instinto, inteligência rudimentar. O espírito se desenvolve, habita mundos de expiações e provas, tais quais o nosso, que conhecemos tão bem. E aí a gente ainda precisa trabalhar muito para esmaecer, diminuir o orgulho, o egoísmo, para fazer com que a vontade do mal, ou a vontade no mal, esteja submissa ao desejo no bem. Vencida a fase das expiações, que não são castigos divinos, meus irmãos. A expiação é uma santa oportunidade de nós sentirmos as reações das nossas próprias ações, repercutir no espírito os efeitos daquilo que ele mesmo decidiu causar. Quando nós superamos essa questão da expiação, estamos em mundos de regeneração, e Kardec lá coloca no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase tão elucidativa que eu não sei se os irmãos vão concordar. Os mundos de regeneração, os mundos regeneradores, são momentos de repouso, de descanso para as almas arrependidas. Mas não é o repouso, o descanso da inércia, numa rede, numa cama, num colchão. É o descanso de tantas dores, de tantas tristezas, aflições, agonias, depressões, melindres. Isso está vencido. A alma descansa destes vícios morais, mas trabalha intensamente em favor de si, em favor do próximo. Avançamos mundos felizes. Gente, a principal característica dos mundos felizes, vejam que complexo, é que neste mundo os espíritos são, de fato, muito felizes. O mal existe, mas numa proporção tão pequenina, vestigial, diminutas brechinhas, onde o amor está ali quase anulando este sentimento indesejado. O espírito está próximo da pureza e o atinge nos mundos celestes. Aí sim, a moradia daqueles seres que só respiram o pleno amor. E nessa jornada de felicidade, nós estamos aqui de modo conhecido, em constante, ininterrupta semeadura. Todos nós semeamos o tempo todo. Emmanuel esclarece no livro Pensamento e Vida que o fenômeno mental é recorrente. Nós estamos o tempo todo pensando e pensando, estamos produzindo. Essa semeadura é a nossa conduta, o que fazemos com as sementes, com as oportunidades que o Pai nos oferta. E sejamos pragmáticos. A semeadura é o seu pensamento, é a sua atitude, o seu sentimento, a sua vibração. O que cada um de nós oferta para o mundo, para a sociedade, o que nós plantamos, quais os frutos que desejamos colher, e eles são consequências das sementes que decidimos plantar. No nosso lar, nós plantamos a alegria ou a tristeza? No ambiente em que convivemos, seja qual ele for, em qualquer nicho, em qualquer segmento, nós plantamos o otimismo ou o desânimo? Nós estamos movimentados no esforço que traz a felicidade, que é o esforço no bem, ou nós ainda estamos apegados aos primitivismos da matéria, buscando o estágio de pureza? E isso demanda um tempo proporcional à dedicação e vontade de cada um. Eu pergunto aos irmãos, será crível, possível e factível, imaginável que um espírito, em um mundo de expiações e provas, consiga, numa encarnação de tanto valor,
Se desvestir de todos os seus problemas morais? Será que nós vamos conseguir, numa jornada entre uma desencarnação e outra, nós vamos conseguir a evolução onde não teremos mais qualquer fração da inferioridade? Os irmãos acham que nesta encarnação em que vivem, conseguirão se tornar espíritos puros, espíritos excelsos, espíritos celestes? Alguém pensa assim? Por mais que evoluamos, por mais que nos esforcemos, por mais que nós ofereçamos o adubo ao coração para que o amor floresça, não será possível neste ciclo. Então nós precisamos de outro. Então Kardec fez uma pergunta importante, uma pergunta pertinente, uma pergunta que interessa. A alma que não atinge a perfeição, como ela termina este processo de depuração? Encarnei, vivi, aprendi, trabalhei, caí, levantei, desencarnei. Como que nós vamos fazer, espíritos, para continuar essa marcha do progresso? O que nós faremos? Será que nos será dada uma nova oportunidade? Será que, mediante a desencarnação, aquele estágio de reflexão, de replanejamento, de volta à matéria, nós teremos do Pai esta condição? Então vem a resposta. O bom Pai, ele sempre abre as suas portas, as suas janelas a todos nós. Em modo infinito, sempre nos oferta um presente de imensurável valor, num volume, numa monta impossível de se medir. Tamanha a galardia deste presente. Então nós nos submeteremos a novos ciclos encarnatórios, novas experiências, 1, 2, 10, 50, 100 vezes, quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Porque este Criador, este ser onipotente, onipresente, a nossa humanidade já não o admite mais como alguém de excesso ou exclusivo rigor. Isso foi vencido com a vinda do Cristo. Na oração dominical nós temos lá, Pai nosso que estás nos céus. É um Pai, se é um Pai, é de infinito amor. Deus não pune, Deus oferta. Este ser sempre nos convida à felicidade. Então a reencarnação, o reinício é uma. Temos aqui 6 tracinhos, descubram a palavra, cada um diga uma letra. Temos que preencher aqui. A reencarnação é a... Shirley. Acertou, mais uma letra, gente. Senão a gente vai sair efetivamente às 11. A. Nossa, A é um palpite tão inusitado, de exceção, né? O que mais? I não tem, mas também não tem forca. Podem errar à vontade. P não tem P. B de bola. R de rato, muito bem, mas não tem. A reencarnação é uma bênção de recomeçarmos, é uma oportunidade nova, onde nós passamos por um choque biológico do esquecimento. Vejam que presente, a gente é novamente conectado a uma veste física. Em mundos de expiações e provas, passamos por um torpor, uma miniaturização, um arrefecimento, experimentamos o estágio infantil na matéria, para que o espírito infantilizado esteja mais suscetível a todos os estímulos do bem, a conselhos diversos de seus pais, de seus irmãos, de quem quer que seja. É um grande presente. E vejam, nós reencarnamos ligados, conectados àqueles onde temos vínculos, vínculos de simpatia, vínculos de compromisso. Vamos retornar próximos daqueles onde estamos conectados pela necessidade, pelo afeto. Então a gente chega ao tema da noite. Família, encontro de devedores, ajuntado e amontoado de espíritos recalcitrantes. Oi? Pessoal que está em casa, não saia da sala, precisa esperar a continuidade, não se assustem. Eu estou aqui parada, aguardando a manifestação dos senhores. A família é um agrupamento de devedores. Hã?
ou não. Vou ficar aqui quanto tempo? Ninguém vai refutar com mais ênfase? Gente, não tem nada mais inverídico do que isso. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A doutrina espírita, doutrina consoladora, doutrina de acolhimento. Veja o que ela nos esclarece através de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Os que encarnam em família muitas vezes são espíritos conectados pelos laços de afeto, de simpatia, que vêm caminhando juntos há incontáveis tempos, desde os idos tempos, buscando o fortalecimento, um apoiando o outro. Os verdadeiros laços de família não são aqueles estabelecidos pela biologia, pelo geneticismo, pela matéria. Os laços de família, os laços inquebrantáveis, estão alicerçados e fundamentados no sentimento, na simpatia, na afeição. É claro que há casos dolorosos, onde espíritos que se prejudicam em recíproco, que se degladiaram ou vêm se degladiando há incontáveis tempos, recebem a oportunidade em família, o presente. Mas vejam aqui a alusão kardeciana. Muitas vezes, na maior parte das vezes, estamos ali na célula do lar, com os espíritos, onde nutrimos os laços da mais profunda simpatia. Pode ter um Se é um laço de amor, não, assim, não é um amor, é um amor. vai ter esse Se estamos no lar com laços de amor e é correto, por que então tantos problemas, tantos conflitos, tantas rusgas? Um irmão briga com o outro porque não compartilharam duas balinhas e aí já entendem que aquilo é um programa, um processo kármico, uma briga de encarnações anteriores. Por que isso tudo? Vou tentar chegar lá, mas antes, gente, casos de família. Não se impressionem, eu sempre falo isso, com as histórias. Histórias reais, e muitas delas, talvez aterrorizantes, são mais simples que a que os senhores já tiveram. Se nós tivéssemos o acesso pleno, mnemônico, da memória, de todas as nossas experiências, nós nos assustaríamos com nós mesmos. Somos protagonistas de experiências chocantes. Então, a literatura espírita, principalmente aquela que se fundamenta a fidelidade a Kardec, traz histórias para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. Vejam que belíssima família, não é? Temos aqui o papai, a mamãe e 3 filhos. Quem são? Não são aqueles de nosso lar, não, Chico. Aqueles de André Luiz, não, embora sejam de nosso lar. Temos aqui Ricardo, Laura, Judite, Yolanda e Lísias. Não sei, certamente não são nomes verdadeiros. André Luiz trabalha muito com pseudônimos ou nomes fantasiosos para preservar a intimidade destes espíritos. Temos aqui uma família feliz, uma família, conforme a narrativa da obra Nosso Lar, conectada por laços de simpatia, laços de afeto, laços de afinidade. E tudo ia muito bem. Os senhores são inteligentes, então me digam qual é a diferença desta imagem para essa. Vou voltar. Gente, o Ricardo foi no supermercado. Nessa foto ele foi para o supermercado. Vocês já estão desencarnando o amigo? Na verdade, o Ricardo desencarnou e a família continuou a experiência
a oportunidade, a bênção do reinício, a reencarnação, com muita luta, dificuldade financeira, Dona Laura sendo ali o esteio deste lar, de alma enobrecida. Ela mesmo diz a André Luiz, depois de desencarnada: André, tive tanto trabalho, empreendi tanto esforço nas lutas materiais, que isso, inclusive, diminuiu o meu tempo de pensar naquilo que me remete a situações de desequilíbrio. Sempre conectada pelo laço de afeto ao meu esposo Ricardo, separados em corpos, jungidos em alma, até que um dia eu também desencarnei. Após 18 anos separados de Ricardo em corpo, após tanta luta, onde procurei ser exemplo e referência para os meus filhos, retornei a nosso lar. Vejam, meus amigos, a família conectada pelos laços do sentimento, mantendo essa conexão na erraticidade. Isso não é uma regra geral, porque mesmo espíritos conectados pelo afeto, estas experiências da última encarnação não são os exclusivos afetos. Pensem, nós podemos desencarnar e remeter o nosso coração a tantos outros espíritos, amigos e afins de incontáveis centenas, milhares de encarnações. Este é apenas um caso, mas nós estamos aqui reforçando em espíritos de vida não tão diferente da nossa, que os laços são inquebrantáveis. Então, Dona Laura, isso aqui é uma palavra de Lísias, até externalizou. Em nosso lar, desencarnada, com o Ricardo que veio antes, trabalhou muito, amealhou o bônus hora, conseguiu a nossa habitação, nós temos o nosso lar dentro da cidade espiritual de nosso lar. Com o tempo, Yolanda, Lísias, Judite desencarnaram e se juntaram aos seus pais em espírito. Estão vendo aqui os 5 novamente? Não, vocês estão enganados. Porque aqui nós temos Lísias, Laura, Yolanda e Judite e o contador da história, André Luiz. Este aqui é André Luiz. Tá faltando o Ricardo. André Luiz disse: nossa, encontrei ali uma hospitalidade tão amorosa, tão terna. Vocês estão com alguma pergunta aí na ponta da língua? Não? A gente vai até 23 horas mesmo. Ninguém tem uma pergunta sobre a situação apresentada? Finalmente, onde está Ricardo? Onde está Ricardo? Foi no supermercado, rimou. Gente, Ricardo, de modo heróico, novamente desbravando a bênção do reinício, já havia reencarnado há 3 anos, já era uma criança ali naquele momento, novamente solidificando uma experiência na matéria, onde toda a família, no devido tempo, mediante o planejamento reencarnatório, carinhosamente engendrado pelos espíritos esclarecedores, todos eles se reuniriam novamente no lar. Ao final do livro, quem está com esse livro vai se recordar. Seja bem-vinda, Ana, sente-se. A gente vai até às 23 horas hoje. A volta de Laura já estava sendo ali preparada, estava eminente, retornaria novamente para a experiência material. É um caso de família, são infinitos os casos. Mas vamos contar outro? Posso contar outro? Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 23. Vejam que desenho legal, gente. Numa casa espírita muito simples, mas de intenso trabalho. O nome da casa não é esse não, tá? A gente inventou porque eu não sei qual é. Temos ali uma atividade mediúnica, uma atividade de tratamento espiritual. Todos ali estavam sentados em vibrações, trabalhos de psicofonia. Esse trabalho mediúnico de psicofonia, a conhecida desobsessão, nada mais é que um trabalho de caridade, uma conversa fraterna com espíritos. Toda hora meu papel cai. Não sei onde está, não. Um trabalho de conversa fraterna com espíritos necessitados de luz, de bênção, de acolhimento. E aí, nesta noite,
inesperadamente, inusitadamente, uma jovem encarnada que estava ali aguardando o tratamento se levanta, apoia-se em seus calcanhares. Narração de André Luiz. Rodopia, se lança ao chão em movimentos convulsivos. Caiu ali inspirando piedade. Com os olhos da matéria, com essa visão que se percebe pelo reflexo da luz que incide aos objetos capturado pela nossa retina, onde se forma uma imagem no cérebro, nós veríamos isso aqui. Mas, com a visão que transcende a matéria grosseira, se nós fôssemos videntes, clarividentes, a capacidade de combinação de fluidos e enxergarmos o mundo dos espíritos, nós veríamos uma cena um pouco diferente, com alguns acréscimos. André Luiz percebeu que aquela irmã encarnada, em movimento de contorção no chão, estava acompanhada de alguns espíritos que naquele momento estavam em desajustes. Eu não nomino espíritos maldosos, eu nomino espíritos em desequilíbrio. Porque o orgulho e o egoísmo todos nós ainda os temos. André Luiz percebeu estas entidades de sombra, e aí é uma narrativa dele, e uma em principal, com um acesso muito intenso, íntimo, àquela senhora, jovem senhora encarnada. Vejam como a obsessão é fulminante. Não. Toda obsessão intensa, onde há uma conexão de sentimentos, de ideias coesos, tiveram início numa pequena atitude, num diminuto gesto, numa portinha, numa janelinha mental de sentimento que nós expomos. Não há obsessão sem que haja a reciprocidade, sem que haja a interseção, a similaridade de propósitos. Aquele espírito que, quando se fazia presente, comandava e ela se jogava ao chão, essa relação de aparente coerção, imposição, iniciou-se num pequenino pingo de sombra, naquela brechinha moral que é exposta. Iniciou de forma simples e diminuta na adesão da alma da jovem a uma ideia de desequilíbrio. Mas neste estágio, onde, reiterada, repetidamente, ela foi concordando, cedendo, se desequilibrando, chegou-se a um estágio agravado. E aí o instrutor Aulus, ele diz, esse caso, onde um comanda, a outro obedece, é um complexo estágio de fascinação. Um apartamento, uma parte didático. A fascinação é a obsessão onde nós não coordenamos mais com lógica e lucidez as nossas ideias. Ideias estranhas, crenças indevidas são assimiladas com facilidade, 1 mais 1 passa a ser 3. Essa irmã está controlada pelo desencarnado e por vários companheiros que se associam a eles. Mas, repito, hoje há um suposto comando, porque este comando foi estabelecido através da vontade que se doa, do sentimento que se acede, que se concorda em múltiplos graus. Mas o que se observava ali, porque, meus amigos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, vejam a lei física de Deus, vejam o laboratório cósmico das propriedades do fluido cósmico universal. O que nós pensamos, o que nós sentimos, se tangibiliza. São energias que modificam a matéria espiritual que nos envolve. Nós modificamos o fluido, e esse fluido está impregnado da qualidade de mente e sentimento de cada um. Então era perceptível ali a vibração intensa de ódio daquele irmão para com a irmã encarnada. Não é gratuito. O instrutor Aulus, ele esclarece para nós neste capítulo. Este enigma, esta situação, este estereótipo de violência que se apresenta hoje, teve início há algum tempo atrás, na Itália, nessa região belíssima chamada Toscana. E aí eu pergunto aos irmãos, porque o instrutor, se você souber não responde não, porque o instrutor esclarece. Um caso tão intenso de obsessão, e isso não é uma situação arbitrada, cada
interferência negativa tem a sua peculiaridade. Mas neste caso, os irmãos supõem que teve início esse desequilíbrio, esse desajuste, há quantos meses? Vou facilitar. Enquanto vocês pensam, eu vou procurando meu papel. Há quantos anos? Esse papel é para um joguinho. Há quantos anos? 5? 10 anos? Talvez. 50 anos? É de assustar, viu, pessoal? Esse enigma perdura há mais de 1000 anos. Quantas encarnações, não é narrado na obra, mas quantas encarnações esses dois tiveram, com oportunidade de reconciliação, de reencontro. A gente observou o caso da família Ricardo, da família Laura, que reencarna e desencarna em gozo de felicidade, de afinidade. Aqui também é uma afinidade. O instrutor retorna no tempo e diz: este drama se intensificou há 1000 anos, quando o nosso amigo, buscando levar conforto, satisfazer os caprichos da sua amada, provocou um crime para obtenção de dinheiro, um saque, onde neste crime ele matou os próprios pais e foi abandonado pela moça. Então a gente não concorda, mas consegue entender aquele fel, aquele amargor que estavam visíveis no coração de ambos. Dois corações desesperados, olha que frase tão elucidativa. Dois corações desesperados num inferno estabelecido por eles mesmos. Não há nada de misterioso, de mágico, é a lei de atração. Nós nos associamos àqueles que pensam, sentem, vibram, irradiam como nós. Aquele crime pesava na sua consciência. A sua sensação de abandono o rasgava por dentro. Pela afinidade mantida pelos dois, eles permutavam essas vibrações a incontáveis tempos, inúmeros séculos. Vamos voltar ao conceito? O espírito reencarna na situação que lhe oportuniza crescimento, evolução. Então, novamente, a lei de Deus, infinita, perfeita, como Deus o é, oferece aquele grande presente, a bênção do reinício, e o instrutor esclarece. Necessitam reencarnar junto. O lar será uma grande oportunidade de reajustes. A nossa amiga encarnada receberá esse espírito como seu filho. Neste caso, e aí são palavras de Aulos e não minhas, não são palavras minhas, não há outro recurso para este trabalho de aproximação no amor. Porque em família, energias divinas serão permutadas, aquela jovem sentirá a responsabilidade, a necessidade de acolher aquele espírito que tanto carinho necessita. Muito diferentemente de uma prisão, uma oportunidade de felicidade. E é isso que o lar é para todos nós. O lar é o laboratório divino de redenção das almas, o lar é uma oficina laboriosa, onde nós vamos buscar o nosso refinamento de espírito, uma instituição divina que brilha, que ilumina, que irradia, que transforma. Família é um mecanismo, uma ferramenta que aproxima os espíritos para aprendizado e evolução. Então, por que, se o lar é tudo isso, essa oportunidade, por que a existência de tantos conflitos familiares? Se vocês não os têm em vossos lares, parabéns, porque no meu há de montão, não se conta em dúzias não, talvez em milhares. Por que tantas diferenças, tantas rixas, tantas contendas? Talvez a gente possa até substituir essa metáfora, essa imagem, por essa. E tantas vezes nós apontamos para a ampulheta a razão dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Quando eu digo ampulheta, tantas vezes nós cremos, nós acreditamos que as dificuldades do hoje são sempre histórias pesadas do tempo que se passou,
do nosso pretérito. Qualquer discussão, isso aí é um problema que eu tenho com ele, porque certamente, ou com ela, em algum momento no passado, 1.200 anos atrás, nós tivemos ali uma grande violência. Não, meus irmãos, grande parte das nossas dificuldades são consequências do hoje, da nossa conduta de agora, ou de meia hora atrás, ou do início de uma associação. Vamos falar então dos sabotadores do lar. Gostaram da imagem? Gostaram, não? Caprichei tanto. Hã? Eu gostei da imagem. Os sabotadores do lar. Quem são os sabotadores do lar? Quais são os sabotadores do lar? Quais são aqueles que contribuem para que haja a desarmonia, o desajuste? São dois. E estes dois, eles possuem as seclas, incontáveis servidores de desequilíbrio. Não são outros senão o orgulho e o egoísmo. O que traz o problema para o lar, a dificuldade com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, em qualquer instância, em qualquer grau, em qualquer nível, em qualquer gradação, é a presença destas chagas da humanidade. Mas estes sabotadores do lar, eles possuem, caiu de novo o papel, os filhinhos. Vamos lá, gente, vocês vão me ajudar. Temos aqui filhos do orgulho, filhos do egoísmo, tão presentes em tantas situações de desequilíbrio. Falem aí um filho do orgulho que começa com R. Hã? Raiva é uma boa hipótese. Poderia ser, mas não é. É outra, mas poderia estar aqui, porque são infinitos os filhos do orgulho. São incontáveis. Vamos pensar aquela consequência quando o meu orgulho é ferido diante de uma palavra difícil. Ressentimento. Muito bem, mas poderia ser outra. Uma com A. O Evangelho fala daquele que impõe a sua verdade, que traça normas de conduta, embora ele mesmo não o faça. Ele determina a cartilha, mas não segue. Começa com A. Arrogância poderia ser, mas pense em alguém que impõe, que cria normas, leis e condutas pessoais. É uma pessoa autoritária, o autoritarismo, mas no lar de vocês não há isso. No meu, com M. Irmão do ressentimento. Poderia ser outro, melindre. Poderia ser mago. É que a gente não tem como colocar todos. É porque colocando essa sopa de palavrinhas, a gente pode ir refletindo, né? Com V, vaidade. Vamos agora para o egoísmo. Vamos a alguns filhos do egoísmo. Gente, 3 Is, né? Por isso que é o papelzinho, gente. 3 Is. Aquela situação onde você é impermeável, você não está sensível ao que acontece ao outro, você é uma pessoa indiferente. Não faço mal a ninguém. Gente, a indiferença é um grande mal. Indiferença já denota ausência de solidariedade. Outro com I. Intransigência é uma excelente palavra, poderia estar aqui. Mas aquela que vem da falta de paciência, intolerância. E quando a gente não reconhece o esforço do outro a nosso favor, a gente é um ingrato. O FDC é fácil, 3 palavrinhas, que denota a nossa inércia em não contribuir. É a falta de caridade ou de cooperação. Vocês acertaram tudo, todas as palavras são pertinentes. Estes são sabotadores do lar. Há casos, como o que nós vimos aqui, da senhora que se contorce no chão, que há 1000 anos se degladia, onde ali no lar nós temos rusgas, nós temos conflitos que remontam os tempos. Mas creiam, sabedores que somos, que a grande parte da família caminha junto pelos laços de afeto e a gente vislumbra, enxerga, vivencia tantas situações de conflito. Os fatores, os agentes detratores, aquilo que causa, nós conseguimos colocar aqui numa tela. É o orgulho,
é o egoísmo. Porque nós não somos seres materiais. Nós somos seres inteligentes. Nós somos a evolução do princípio inteligente quando ele assume a condição de ser gestor de um corpo organizado. Se eu falei difícil lá na AME, no estudo de domingo, eu posso explicar isso. Estou esperando vocês lá. Cada um de nós é um indivíduo, tem uma personalidade única. Então nós temos opiniões, valores, crenças, expectativas e necessidades. Das dificuldades que nós temos em conviver com estes mesmos atributos naquele que nos é próximo, surge o conflito. Não somos corpos, somos espíritos. Aí eu pergunto aos senhores, imortais nós somos. O espírito inferior é aquele que sucumbe perante a matéria. O espírito superior, ele vence a matéria. O espírito puro não se correlaciona com a matéria. Espíritos nós somos. Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade, aquilo que para nós tem valor, aquilo que possui um peso relevante, são as coisas, as posses, os bens, autenticados em papel, lavrados em cartório, empréstimo de Deus com duração definida. O que é importante para nós são as coisas, ou o que tem efetivo valor para nós são os seres. Isso é uma reflexão que cada um, para minimizar o conflito familiar, prosperar para a felicidade, para a harmonia, para o bem em si, que cada um visite os seus propósitos. Qual é o meu objetivo? O objetivo de todos nós, delineado por Deus, é evolução, progresso e trabalho, que culminam na felicidade inquebrantável e eterna. Mas quais são os efetivos propósitos? Não aqueles que eu creio, mas aqueles que eu implemento. No que eu acredito de verdade. Posso saber o livro dos Espíritos de cor, de capa a capa, mas qual é a minha crença real? A minha crença prática? Meus desejos e ideias? Eu estou preenchendo a arca do tesouro, o baú do meu coração, que estará comigo para todo sempre, com o quê? Aquilo que é perecível, já asseverava Mateus, o ajuntamento de tesouros que os ladrões cobiçam, que as traças comem, que os vermes roem, que o tempo deteriora, são transitórios. Mas se você busca acumular o tesouro do coração, da amizade, do sentimento, da fraternidade, da memória feliz de todos que você soergueu, caídos estavam, de todos que você esperançou, desanimados, desabavam estavam, isso estará conosco para todo o sempre, gente. É a matemática divina. 4 simples operadores. Subtração. Vamos subtrair de nós mesmos o orgulho e o egoísmo. Vamos multiplicar os talentos concedidos por Deus e eles são incontáveis. Diminuídos de orgulho, multiplicados os talentos, nós estaremos associados, unidos, somados aos bons espíritos. E nesse movimento do bem estaremos distribuindo, dividindo luzes e bênçãos. E se tudo isso parece uma grande filosofia, uma demagogia, eu não tenho dúvida que é exatamente isso que cada um aqui deseja ao ser ou aos seres que mais ama, que mais amam. O que nós queremos aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos grandes amigos, e um dia tudo isso será o universo, é que eles tenham saúde, que eles gozem de felicidade, que o caráter seja nobre, que a postura seja no bem. Porque se no lar nós não mantemos a vigilância, fatalmente estaremos sucumbindo às rusgas do passado. Vem à tona os traumas, porque eles estão em nós. O choque biológico do renascimento enfraquece a lembrança, mas esses fiapos, esses gatilhos de memória estão em nós. E quando nós nos entregamos ao orgulho, ao egoísmo, à violência, essas situações pretéritas, elas emergem. Meus irmãos, o que vocês veem? Eu tenho até às 23 horas. Piada tá ficando velha, né? Mas eu tenho até às 23 horas. Uma bolinha de neve, quem disse? Obrigado, Ana. No alto da montanha há uma pequenina bola de neve. Vocês conhecem a metáfora. Toda grande obsessão começou num pequenino pingo de sombra, numa pequenina bola de neve.
inofensiva. Talvez que gere um certo desconforto, um incômodo, mas aparentemente frágil, inofensiva, sem capacidade de destruição. Então, no nosso lar, não na cidade espiritual, na nossa casa que se transforma em oficina abençoada, em laboratório de Deus, no nosso lar, a bolinha de neve é quando surgem os primeiros probleminhas, que nós vamos aqui tangibilizar como aquela palavra que foi mal colocada, foi inconveniente. Aquele silêncio da indiferença diante de alguém que lhe relata um problema, espera a sua solidariedade. Uma má interpretação, uma má formação de juízo, até a gente responde com uma certa ironia, ou a gente ofende, mas o orgulho impede a execução do pedido de perdão. Então, por enquanto, ali no lar está o vestígio de um grande problema, representado aqui por uma pequenina bola de neve. Olha que momento ímpar, especial, da gente presenciando, identificando o pequenino problema, acabar com ele ali. O CMZ. Conhecem o CMZ? Não, é CMR. Cortar o mal pela raiz. Diante do surgimento de um desentendimento, como está colocado aqui, você disse algo que não devia, já peça desculpas, já atenue a situação, percebeu que está indiferente, se fortaleça, se for o caso, faça uma oração, mas ali é simples, é fácil, pelo menos no método, a gente impedir que essa bolinha de neve ou esses problemas passem por isso aqui, ó. O pequeno problema, ele não é cuidado. Ele vai encorpando. Irmãos encarnados e desencarnados vão se somando naquela ideia. Espíritos que você prejudicou e desejosos de vingança aproveitam a brecha, aquela pequenina bola de neve no alto da montanha que para você era um mero sopro, talvez se transforme em algo colossal. Quem sabe leva até a morte, a desencarnação. Então, meus irmãos, o que outrora era uma palavra mal colocada, progride, evolui, pode vir a se tornar uma ferida emocional. O que era simples, uma ranhura, pode se tornar uma grande fenda. Aquela indiferença do dia a dia que vai se acumulando, que vai se somando em conflito familiar, pode se tornar um distanciamento afetivo e efetivo. Tudo isso tem solução. Basta praticar o bem. Mas aqui torna-se mais doloroso. Exige uma maior metamorfose de sentimentos. Aquele orgulho que impedia. Não, a má interpretação pode se tornar um ressentimento. Quando Pedro perguntou a Jesus, mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Pareceu para nós, no contexto doutrinário, uma pergunta ingênua. E aí Jesus responde, não, Pedro, 490, 7 vezes, 70 vezes, que também pareceu uma hipérbole, porque o que Jesus quis dizer é, perdoe sempre. Mas, meus irmãos, nós não estamos aqui falando das situações comuns de alguém te esbarrar, pisar no seu pé. Isso aí nem exigiria perdão. A pergunta da noite é, as ofensas, as palavras ferinas, aquilo que realmente te machucou, te rasgou, te desestabilizou, te vinculou a pensamentos sombrios, nós já perdoamos uma vez? Aquilo que realmente teve peso, nós já perdoamos 2, 3, 7 vezes? A pergunta de Pedro não é ingênua, é uma pergunta pertinente. O orgulho que impede a reconciliação, isso, gente, se não cuidado, pode se transformar num afastamento profundo, e eu tenho convicção que os senhores conhecem espíritos familiares, amigos que vivem no lar com essa situação. Por isso vem o conselho de Joana de Ângeles. Na convivência, sempre há esses pequenos descontentamentos, essas insignificâncias, situações tristes que podem ser facilmente contornadas, não exigem esmerosos cuidados. Mas se não há a ação,
se a gente não cuida, isso pode adquirir uma proporção grave, assim como a obsessão. A senhora, na nossa história, estava em movimento convulsivo, serpenteando o chão. Aquilo começou numa ideia desagradável que não foi repudiada. André Luiz, gente, olha que está tão simpático aqui, né? André Luiz diz: você, eu também, todos nós, você, olha que orientação preciosa. Se você, em seu lar, identifica conflitos familiares, percebe que a situação não está mais no equilíbrio desejado, se você aufere que há uma situação onde aquilo ali pode carrear num momento de tristeza, então você tem a maturidade. Você é o escolhido por Deus para prover ou fomentar o sustento da paz em seu lar. Nesse livrinho aqui, busca e acharás. O nosso pensamento, com a velocidade espantosa, mediante aquilo que vibramos, modifica o ambiente que nos circunda. Este amigo aqui não está em equilíbrio. A sua mente age, produz e este pensamento modifica essa psicosfera. Estamos contribuindo para a atmosfera salutar do nosso lar? Porque o meio influencia os espíritos. Conflitos familiares são estimulados pela qualidade do material mental que ali há. Ou 9h, eu vou tentar acabar 9h05. Ou nós, tantas vezes, apresentamos aquele estado da indiferença. Não, eu me mantenho em silêncio, eu me calo. Muito importante o silêncio diante da violência, mas que não seja aquele silêncio frio, aquele silêncio gélido, aquele silêncio que fere, aquele silêncio da desatenção. Em nosso lar, como está, diante das ofensas, o nível de nosso perdão? Na casa de vocês está assim, porque se há o perdão, nós estamos ali irradiando vibrações de acolhimento, de reconciliação, de qualquer um. Como está, muito importante, diante da divergência de opinião, o seu grau de aceitação, de compreensão. Porque as ideias tantas vezes são diferentes, as opiniões são antagônicas, e isso tantas vezes produz, pela vicissitude do espírito, uma condição tão difícil. Como está o nosso grau de compreensão? Diante da dor, da dificuldade, como está o nosso grau de aceitação, de resignação? Como está, diante do auxílio que nos é prestado, o nosso nível de gratidão? Todos esses fatores bem vividos, sentidos e praticados traz para nós a evolução. Então reflitamos como está o nosso grau de evolução. Vamos tirar a cortininha aqui. Chico Xavier disse algo formidável. Penso que tudo que passei na vida, ele é um exemplo, porque ele sofreu perseguições, porque ele era intensamente assediado por pensamentos difusos, porque ele veio em um corpo frágil, porque ele, sua mãezinha Maria João de Deus, desencarnou quando ele tinha 5 anos e ele padeceu tantos maus tratos. Tudo que eu passei tinha uma razão de ser e essa adversidade me fez crescer. Este meio adverso era o que eu necessitava para servir. Isso aqui não é uma apologia à dor. Isso aqui é a lição e um conselho deste médium, deste irmão tão complacente e caridoso, dizendo: nós estamos vivendo no local, na situação que nos oportuniza o crescimento. Diante do conflito familiar, nós estamos pregando o silêncio quando ele é necessário, mas nós não estamos corroborando, ratificando a omissão. Não, omissão não. Responda àquilo que é necessário. Com calma, corrija com bondade e antes de agir, planeje, pense, reflita como agir.
Porque com amor e paciência, que são vibrações, nós estaremos fortalecendo ainda mais esses laços. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz: vamos dialogar para solucionar problemas. Então, quando a gente tem um ente querido, um irmão, principalmente no lar, necessitando de uma conversa, pensem nesse diálogo que se compraz, que está fundamentado no Evangelho, mas pensem, sobretudo, lidando com o teu parente, com o teu irmão. Como que alguém muito especial faria este diálogo? Pensem em como Cristo empreenderia este auxílio. E se está difícil, ore. Porque a oração, muito mais do que um ritual, um juntar de mãos, é a movimentação dos nossos recursos buscando sintonia com os bons espíritos. É emanarmos as melhores ideias, pensamentos e sentimentos que somos capazes. Porque quando nós oramos, qualificamos o elemento mental, elevamos o nível vibratório, conectados aos espíritos que praticam o bem, nós estamos ali suscetíveis, positivamente suscetíveis a tantas intuições, conselhos, orientações. Afugentemos com um antibiótico eficaz essa infecção mental de gravíssima consequência, que é o melindre, o rancor e o ressentimento. Porque o rancor, meus irmãos, é prisão. O perdão é libertação. Perdoar no lar é fortalecer relacionamento, é exemplificar felicidade. Fui ofendido, a família me observa. Espíritos desencarnados afins ou antipáticos me observam. A atitude do perdão que traz a felicidade é exemplo, é indução. Olha, ele perdoou. Ao invés de ficar perdendo tempo olhando para a parede, ferindo o espírito, prejudicando o perispírito, diminuindo a imunologia do corpo, busca ser feliz com o perdão. E se você faz a sua parte, e ainda assim há o conflito familiar, entenda, fortaleça ainda mais a sua serenidade interior, porque as suas vibrações estarão sempre motivando os seus familiares. Conflitos familiares existem, em maior ou menor grau. Vamos aqui agir, buscar e praticar os fatores da felicidade. Eu coloquei 6, por isso que eu preciso do papel. Gente, fator da felicidade 1, com letra T, de tatu, que nós vamos ter no lar, com T, que trará paz. Hã? Tolerância e o que mais vocês falaram? Com H, H é fácil. É uma virtude tão difícil, tão bela, que tanto contribui com H, humildade. Com C, compreensão. Agora, 2 letrinhas, BV. Gente, BV não é aquela financeira lá da Votorantim, não. Banco BV, não é não. Boa vontade. Não sou evoluído, não sou santo. A boa vontade é o principal fator que te movimenta para a felicidade, porque a boa vontade ela te faz buscar, desejar, querer, se esforçar. É por isso que em reuniões mediúnicas nós não esperamos dos encarnados, espíritos iluminados, mas nós esperamos dos encarnados, nós não, né? Os bons espíritos, aqueles que buscam trabalhar e estudar a boa vontade, porque ela impulsiona o progresso. 3 letrinhas, PSA. 3 palavrinhas que você produz e que são muito importantes para a harmonia do lar. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Por fim, acabamos de falar, aquela palavra mágica que começa com P, que é um instrumento de libertação, o perdão. Terminando, o nosso destino, gente, é seguir essa jornada, ladeado por tantos amigos, em busca da pureza, reforçando os laços inquebrantáveis da família espiritual, porque se a genética junta os corpos, o sentimento une e manta as almas. Família, devedores ou afins, todas as situações
preponderando os nossos laços de afeto. Família não é prisão, é laboratório, é oficina de trabalho. Com exercício de perdão, paciência, empatia, todos aqueles fatores, indubitavelmente, estamos a passos largos e possantes e potentes para a nossa felicidade, que é o desejo de todos nós. Parentes difíceis todos nós temos. Todos nós. Nascem no grupo familiar, ela disse da hibridez, na condição híbrida da família, espíritos afins, que têm assim esse laço forte de amor, talvez comprometido com um ou outro espírito, e ele nasce ali para que ele seja acolhido. Então a gente termina assim, ó. Muitas vezes, a criatura complicada que está na nossa família traz consigo marcas de sofrimento ou deficiências. A gente vai terminar nesse slide. Então não desanimem. Muitas vezes tem aquele amigo difícil em nosso lar. Aquele espírito que parece destoar, que quebra o uníssono. Terminem a frase. Traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que vejam bem, lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não é o objetivo identificar se o irmão difícil e complicado é seu devedor, é seu credor, se te feriu, se você o feriu. Se está ali o nosso compromisso com a nossa própria felicidade, com a paz no lar, é soerguer, ajudar, fraternizar aquele irmão. Mas fica a observação de André Luiz, que muitas vezes nos julgamos credores do irmão difícil, quando muitas vezes, nos caminhos eternos da vida, existimos há 4,5 bilhões de anos em aproximação, conforme ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Muitas vezes esse irmão, ele necessita do nosso apoio, porque esse apoio faltou em tantas outras circunstâncias. Gente, muito obrigado. Eu ia terminar às 11, mas eu vi que vocês estavam cansados. A gente terminou agora mesmo. Não tenho nem muito o que comentar, né? Depois de uma bela palestra dessa. Só o que eu fiquei refletindo muito enquanto o Lívio falava aqui é que ninguém está aqui por acaso, né? Se a gente está aqui e ouviu isso, serve de lição, quer dizer que a gente consegue lidar com o que a gente tem em casa, né? Às vezes, ou a gente é esse problema para alguém, ou alguém é para a gente. Então, se a gente está aqui aprendendo, né, tentando enxergar pelo lado da outra pessoa, ou ajudando a criar hipótese, por que isso acontece, como que eu devo agir, né? Como que eu posso ajudar a pessoa e a mim também, né? Então, eu acho que fica bem claro que todo mundo aqui tem capacidade, porque está a dedinho, né? Todo mundo que está aqui tem capacidade. Uma observação que eu esqueci. E se nos nossos lares, se vocês não identificam estas situações, já conseguiram, não vou dizer vencer, mas melhorar muito, com quantas famílias cada um aqui convive? Há muitas, né? Olha o poder de contribuição, a condição de contribuição que nós temos. Aqui na Casa Espírita, muitos são trabalhadores. E vários dos frequentadores possuem essa situação no lar. Sim. Nós podemos ser multiplicadores do otimismo. Trabalhadores da esperança, não é? Então, se não foi de muita serventia para o que você vive, certamente o é para com quem você convive. E pode esclarecer, né, para quem está precisando desse auxílio. Então, chamar os colaboradores da casa para a gente vamos para o passe coletivo. Aí no final tem o passe individual e aqui na frente, no fundo, quem for fazer leito. Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para cada vez mais aprofundarmos no seu aprendizado, no seu ensinamento, para que ilumine nossos passos, para que possamos ser pessoas melhores e consigamos também levar a nossa luz, fortalecida com a sua luz, a todos os corações. Que consigamos cada vez mais internalizar seus ensinamentos e colocá-los em prática de forma genuína.
e juntos consigamos cada vez mais melhorar esse mundo, diminuindo as mazelas, as dores, as injustiças, para cada vez mais evoluirmos até vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.